minha paixão pela dança, eu acho que ela surgiu dentro de casa, porque os meus pais sempre foram muito ligados à música, de forma geral. O lado da família do meu pai, muito samba, pagode, embora minha mãe também goste de pagode, mas ela gostava mais de um flashback, de umas coisas internacionais, e fez aula de dança mais jovem, assim. Ela gostava muito de jazz e um estilo que tinha meio de academia. Eu sempre fui muito apaixonado pela minha mãe, então eu meio que pendia a gostar muito de tudo que ela gostava. E comecei a dançar por volta dos 14. Isso profissionalmente, porque eu sempre dancei em casa e tudo mais, sempre fui muito ligado à arte de mexer o corpo. Eu destaco que eu comecei a dar aula de dança na época da lamba aeróbica, axé, a gente chamava, dava aula aqui, aí comecei a fazer balé, fui para o Rio de Janeiro, me formei, entrei para a Companhia Jovem de Balé Clássico do Rio de Janeiro, que era uma espécie de Companhia 2 do Teatro Municipal. Passei pela Companhia Nós da Dança, da Regina Sauer, ainda lá no Rio. Trabalhei bastante em TV, Rede Globo, programas de TV, Criança Esperança, novelas. Cheguei até a gravar filme, tudo dançando. Aí eu fui para Belo Horizonte dançar numa nova companhia que tinha surgido lá, que chamava CIA de Dança do Sesc, Sistema S. E depois entrei no Grupo Corpo, que foi aonde eu fiquei por mais tempo, assim. Pájaro da cantar e la cascina saciarse e la costa de largarse, cada qual a trabalhar. Eu acho que eu comecei a dançar por uma questão simples de timidez. Sempre fui uma criança muito tímida. E acho que o momento que eu conseguia me expressar, que pra mim soava como palavras, era a dança. Então eu comecei a dançar pra isso, assim, pra ser visto pelas pessoas como uma pessoa específica, uma pessoa com uma alma singular. E aí, quando eu comecei a levar isso mais a sério, mais profissionalmente, tanto dar aula aqui em São João, quanto depois quando eu fui pro Rio e tal, primeiro foi como um sonho, assim. Eu sei que quando eu comecei a dar aula aqui em São João, eu entendi o poder que a dança tinha enquanto transformação, enquanto um rumo, enquanto um norte. E aí eu lembro de já pensar nisso nas minhas aulas. Uma coisa dentro de mim dizia que se eu fizesse aquela pessoa se apaixonar por aquilo, independente do que ela conseguisse me entregar, do que ela conseguisse desenvolver nas minhas aulas, aquilo faria bem para ela como fazia bem para mim. Então, nesse momento, foi mais sobre plantar sonhos em pessoas, como um dia esse sonho foi plantado em mim. Aí quando eu fui para o Rio de Janeiro, isso se transformou em meta, objetivo de vida, mas eu saí de São João da Boa Vista, de um lugar que eu nunca imaginei que eu ia sair na vida, para pisar no Rio de Janeiro e começar a interagir com um mundo que eu só via nas televisões. E aquilo foi despertando em mim uma coisa de status, mas no sentido de eu dei certo. Aí a dança começou a virar isso. Na minha cabeça eu precisava atingir o ápice da dança possível para mim, para eu entender que eu tinha dado certo, para eu entender que aquilo me cabia. As pessoas me enxergavam como um talento na dança, então eu queria deixar claro que eu não era só um talento na dança, que eu era um profissional da dança, respeitado no meio da dança. E hoje em dia, que a dança já não é mais o meu dia a dia, já não é mais o meu foco, já não é mais o meu ganha-pão, a coisa que eu respiro diariamente, hoje em dia, para mim, a dança é, além de uma lembrança, de uma nostalgia, de um lugar de conforto, assim, ela parece que voltou a ser um lugar de esperança, de sonho. Eu sinto que até hoje, se eu tô mal, se eu tô triste, se eu tô eufórico, não precisa ser só sentimentos ruins, se eu tô eufórico, se eu tô muito feliz, se eu tô qualquer coisa, muito ansioso,
eu sinto que se eu me movimentar, se eu parar 5 minutinhos e me mexer, botar uma musiquinha, sentir aquilo e... aquilo vai me dando um alívio que parece que eu acabei de sair de uma sessão de terapia daquelas maravilhosas. Eu acho que todo bailarino, em algum estágio, em algum nível, ele tem um ponto fraco, ele tem um calcanhar de Aquiles. Ou é o físico que não ajuda, ou é a cabeça que não é muito boa no sentido de decorar coisas, de reproduzir coisas, de assimilar coisas, ou é o pessoal mesmo, a pessoa não se dá tão bem com as pessoas a ponto de se soltar e exercer com excelência o que ela precisa exercer. Graças a Deus, essas coisas que eu falei, eu me saio muito bem. Mas o meu calcanhar de Aquiles eu acho que ainda é a coreografia. Porque a minha mente pensa em coisas mirabolantes que eu não sei se eu vou conseguir traduzir para as pessoas que eu tô coreografando, caso sejam pessoas, outras pessoas. Ou até eu mesmo, eu não sei se eu vou conseguir chegar no nível de exigência que a minha mente coreográfica tem. É uma liberdade que me aprisionou durante muito tempo. Eu fiz balé, eu fiz sapateado, eu fiz jazz, fiz hip hop, fiz dança caráter, dança contemporânea, dança moderna, de diversas vertentes, Martha Graham, Horton, enfim, sapateado e inúmeras coisas, dança de salão, fiz muita coisa. E isso foi me travando um pouquinho, porque eu comecei a entender que profissionalmente não é só ir lá e dançar. Profissionalmente você precisa cumprir com algumas regrinhas técnicas, algumas regrinhas físicas, algumas regrinhas do movimento, uns lugares que você precisa passar, umas formas que você precisa fazer para aquilo ser considerado aquilo. Coreografar começou a ficar complicado para mim, principalmente porque a gente diz que eu passei na mão de vários coreógrafos, foram vários mesmos, nacionais, internacionais, homem, mulher, novo, velho. E a gente vai vendo diversas linguagens, mas todo mundo muito, pelo menos as pessoas que trabalharam comigo, muito seguros de si, das suas linguagens e tudo mais. Eu sempre fui uma esponjinha muito boa, eu sempre assimilei tudo muito fácil. Aí quando eu quis começar a passar isso para fora em forma de coreografia, começou a me dificultar um pouco, porque eu não tinha mais uma identidade. Eu já tinha assimilado tanta coisa e eu sempre fui tão cri-cri como profissional, como técnico, que eu fiquei meio que num medo de errar. Óbvio, fui trabalhando isso com o passar dos anos, esse medo, essa tensão, essa prisão foi relaxando. Então hoje em dia eu gosto, por exemplo, de performar. Eu gosto de sentir a música, sentir a energia, entender qual é a emoção que eu preciso passar, que precisa para aquele momento e ir lá e extravasar nesse sentido. Como eu cresci no teatro, passei por teatro da igreja, teatro da escola, até chegar em grupo profissional, eu preciso muito de uma história. Se eu tiver uma história para contar, já posta, eu vou me desenvolver muito melhor do que se me deixar livre. Mas sim, ela é mais intuitiva, ela é mais sobre o que eu entendo daquela história para passar para frente. Agora, se não tiver história nenhuma, isso me prende muito, porque aí vai ser só baseado em técnica. O Ariel tem um personagem, tem uma história, graças a Shakespeare, muito bem desenhada, muito específica e chegou, inclusive, num momento muito bom, porque a gente estava no meio da pandemia. E pessoalmente eu tava vivendo um momento meio trevas, assim, vamos dizer. E eu acho que o Ariel é muita luz. Eu até me identifico um pouco com o Ariel. Falei de luz e falei que eu me identifico, não que eu seja uma luz maravilhosa, mas eu tenho muito a energia da mudança, a energia do vento, a energia do eu preciso fazer e acontecer o que precisa ser feito, sabe? E o Ariel tem muito disso. Ele tem essa energia de... Acho que pela história, por ele ter que ainda cumprir com uma missão,
para ganhar a tão sonhada liberdade dele, e é aí que eu me identifico com ele. Ele quer tanto isso, ele quer tanto ser liberto, mas ele quer tanto realizar o que ele precisa realizar da melhor forma que for possível, porque ele também é justo, ele também é empenhado. Parece que aquele momento alguém, tipo, soube de coisas que eu estava passando, de como eu gostaria de me sentir, de o que eu precisava que acontecesse, e foram lá e jogaram o Ariel na minha mão, que fez uma revolução, inclusive interna, assim. Acho que o processo de coreografia pro Ariel me fez movimentar coisas na minha vida. E aí encontrar com o Ariel de novo nesse momento, como eu tô realmente transicionando para outras coisas na vida, eu sinto que esse momento é meio de... eu preciso dar um cortezinho na dança, porque para mim a dança é um lugar de segurança. É um lugar de sonho, é um lugar de conforto. Então se eu fico muito nela, eu não quero me movimentar de outras formas, entendeu? E aí o Ariel chegou, e dessa vez o contato com a coreografia que eu pensei, preciso e quero reproduzir exatamente essa coreografia pandêmica aqui. Mas não fazia sentido nenhum com o momento, não fazia sentido nenhum com a minha vida, não fazia sentido nenhum com o ambiente. A coreografia na pandemia foi feita ao ar livre, na natureza, do jeito que era possível interagir e levar ela para dentro de um teatro, para um palco com luz sintética, com luz, com cenário, com uma plateia parada lá me olhando, presencial. Não dava para eu reproduzir o que eu tinha feito no vídeo. Mas uma coisa não foi alterada, que foi a essência do Ariel. Por isso que eu disse que a parte boa de ter uma história para contar, uma delimitação clara assim de o que precisa ser dito com aquele movimento, é excelente. Então o que eu precisava fazer era revisitar aqueles movimentos, entender o que cabia e o que não cabia para mudança de cenário e interpretar o Ariel do teatro. Inclusive, por causa da ruptura, fez sentido também a questão, um pouco mais de sentido mesmo coreográfico, a questão de ter que entregar aquilo com excelência, só que logo para ganhar liberdade. Porque meio que foi a última vez que dancei, sabe? Não acho que seja a última vez que eu vou dançar na vida, mas por este momento foi a última vez que dancei e era realmente uma coisa que eu me comprometi lá atrás. Então, se daqui 5 anos esse bendito desse Ariel ressurgir, eu sei que eu terei que estar lá entregando o Ariel de 45 anos. Pensando no personagem, na coreografia, em como o convite aconteceu para a primeira vez do Ariel, para essa agora, movimento. Meu bom Ariel, não quero a chuva mansa com vestígios de sol. Quero a tempestade que alavanca e mexe as folhas. E ferve o vento, leva os restos do que não é bom, do que não é bom. A tempestade que mexe no coração e muda o mal para o bem. A tempestade que mexe no coração e muda o mal para o bem. Meu bom Ariel, provoque a tempestade que mude a história. Traga o barco à praia que só despeça as pessoas quando esquecerem dos maus presságios. Meu bom Ariel, e depois jogue meu livro no mar e com ele me disperso, e que
está livre.